geral da ordem social já não é tão assim distante da nossa realidade. Já sei que vou pegar as disposições gerais. Diogão, pesquisei lá em cima, se aplica sim aos estrangeiros, achando LOAS, tá? Lá na lei do LOAS, mas tem que estar residindo no Brasil, que a gente falou. Ou seja, brasileiros, estrangeiros, não. Para ser beneficiário do LOAS, tá? Do BPC. Fixou a residência aqui, já é destinatário dos direitos sociais. Inclusive, né, dos benefícios do INSS. Teve um benefício desse daí concedido a Dilma uma vez, venezuelanos, isso. Né? E aí isso. Parece que deu algum direito a ele. Porque ali é questão de asilo, né? Na verdade, eles estavam fugindo, a Dilma Rousseff mandou identificar todo mundo e dar benefício, né? Foi questão de humanidade. Ele quer aqui da... Pô, mas ele já deu entrada, já? Ele já deu 30 anos aqui. Caraca. Cara, o que eu acho que tem que fazer? Cara, dá entrada, irmão. O não ele já tem. Entendeu? Receber, aí deixa o INSS. Não seja da família, porque português costuma xingar muito. Costuma, é. Vamos lá, questão 3. Questão 3. Avalie se os itens abaixo estão certos ou errados quanto à Constituição Federal no que se refere à saúde. Primeiro, direitos de todos, o dever do Estado. Né? E dever do Estado, né? Questão 3. Questão 3. Vamos ler aí o voluntário, artigo 196. Vamos ler os artigos aí que a banca está batendo para a gente poder fixar. Isso aí foi uma questão envolvendo a saúde. Tá? Saúde. 196, vai lá. A saúde é o direito de todos e dever do Estado. Perfeito. Garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Perfeito. Então, o caput do artigo 196 fundamenta essa assertiva aí, que é um dever do Estado, que todos vão ter direito à saúde. A gente pode falar muito mal, às vezes, do nosso país, a gente reclama bastante, mas aqui tem saúde pública. Saúde. Ah, mas não é de ponta? Não, obviamente que nada aqui é de ponta. A educação, a gente... Hoje, inclusive, encontrei um menino, né, um cara já, que falou, porra, cara, tá passando com o Toby, mas 6h pouca da manhã. Ele, Renato? Eu falei, sim. Aí ele, cara, estudamos juntos, né? Eu falei, pô, aonde? Cara, ele no Montego Lobato. Cara, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Mas lembrou, cara. Aí ele, pô, eu falei, teu nome é assim, ele, pô, Humberto. Aí eu comecei depois a lembrar, assim, achei Humberto, né? Humberto, né? Ou seja, cara, antigamente eu peguei uma época que a escola pública era boa, né? Escola Montego Lobato. Mas Nova Iguaçu aqui a escola é boa, porra, comida maravilhosa. E, assim, o Estado ele dá. O Estado, eu não sei como é que está hoje. Assim, confesso que eu não sei como é que você ainda está tendo alimento. Assim, ainda tem ainda, assim, no CIEP. Deve ter, né? Aquele café da manhã, almoço. Tem alimento, assim, para... Ou seja, o Estado, ele dá. A educação, ele dá o alimento, ele dá... Ele poderia não dar nada, pô. Poderia dar o mínimo, amigo, o mínimo existencial, mas ele dá aí, ele sabe que é dever dele, que todos nós temos esse direito. Agora, um detalhe aqui... Na questão da saúde, vou chamar a sua atenção para os agentes de combate às endemias. Os agentes comunitários de saúde. Agentes comunitários. Um voluntário para ler o artigo 98. Agentes comunitários de... Isso, por favor, 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma regionalizada, hierarquizada e personalizada de acordo com... Então ele vai dar, você vai grifar diretrizes, tá? Do sistema de saúde. Vai lá comigo no 198, parágrafo 6º, que foi modificado pela emenda constitucional 51, e vai dizer pra gente, além daquelas hipóteses,
do 41, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 169, parágrafos 3º e 4º, eu vou ter o 198, parágrafo 6º. Como que? Hipóteses, exatamente, Alessandro, hipóteses em que o servidor público pode perder o seu cargo. Então, o agente comunitário de saúde e de combate às endemias traduz isso, Brunão, o mata-mosquito, o cara da SUCAM. Ou seja, esse artigo foi para essa turma. Vê aí, 198, 6º, o que fala aí? As hipóteses previstas no parágrafo 1 geral, que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente poderá perder o cargo em caso de requisitos específicos dados em lei para o seu exercício. Obrigado. Então, olha só, turma, além das hipóteses, 41 primeiro. Lembram das hipóteses? São 3. Candidato, quais são as hipóteses que um servidor pode perder o cargo? Excelência, 3 hipóteses pelo artigo 41 primeiro. Sentença transitada em julgado, Rodrigão, processo administrativo disciplinar com ampla defesa e avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. 3 hipóteses. O cara pode ter estabilidade, ele vai para a rua nessas hipóteses. Então eu tenho que fazer o que no meu caderno? São as hipóteses de perda do cargo. E ler o artigo. Aí vem o 169, nos parágrafos 3º e 4º, e previu uma outra hipótese. Que ele pode perder o cargo se houver excesso de gasto orçamentário. Então, se eu sou governador, eu estou com meu orçamento excessivo, exorbitante, o que eu posso fazer, Adriana? Eu vou ter que fazer o quê? Mandar uma galera embora. E quem que eu vou mandar embora se eu não tiver dinheiro para pagar meus servidores? A lei me dá um caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho que, primeiro, reduzir 20% dos cargos comissionados e as funções de confiança, pelo menos 20%. Se eu não resolver o problema, vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Exonero o servidor não estável e aí eu vou para o terceiro passo e não resolver. Quem é o terceiro passo? O servidor estável, nos casos e condições que a lei permitir. Só fique atento, lê aqui, me ajuda aí, 169, parágrafo 3º, inciso 2º. Ou seja, Alessandra, quem é o servidor não estável? Quem? Comissionados não. Está no 1 comissionado. Comissionado não está, vou diminuir 20% dos comissionados e vou diminuir 20% das funções de confiança. Aí o segundo fala, exoneração do não estável. O que eu penso? Quem está no probatório. Mas não é. Não é por que não é? A gente chegou a falar isso aqui outra vez, na aula de estatuto. Por que não é? Porque se você observar embaixo do inciso 2º, ele manda você ver o artigo 33 da emenda 19. Aí eu vou lá na emenda 19 e vejo que quem é que não tem estabilidade? Quem entrou antes de 88. Aquela galera que entrou pela janela. Aquela turma ali tem efetividade, mas não tem estabilidade. Essa galera vai embora. Manda embora. Tá? Por quê? Porque eu estou com, qual é a palavra? Excesso de gasto orçamentário. Tudo bem? Aí ela não resolveu, estamos com déficit ainda. Beleza. Aí eu vou em cima do estável. Mas como é que eu vou exonerar o estável? Ah, tem que ter lei, meu amigo. Tem que ter lei, tá? E essa lei, basicamente, vai pegar o estável, tá? Vou ficar 4 anos sem prover esses cargos. E esse cara que vai embora aqui, ele vai receber uma indenização. Como é que é essa indenização? 1 mês de salário, tá? Por ano de serviço prestado.
Bem, a cada ano de serviço público, eu ganho um mês de salário. É uma forma de quê? De, né, diminuir essa penalização do servidor. Imagina, cara, 20 anos no serviço público, aí vem um governador, quebra o Estado, aí toma as medidas para consertar o orçamento e chega até você, a tua turma tem que te mandar embora. Porra, caramba, eu tô te penalizando. Então, para reduzir isso, eu vou te indenizar, ficar tranquilo. A cada ano de serviço prestado, eu dou um mês de salário para você. Não estou te demitindo, estou apenas te exonerando. Só que eu tenho aí, veio para mim, eu acho que é o 69, parágrafo 5º. Acho que é o 5º que fala disso. Isso, por favor. Isso. Então, que servidor é esse, ó? Do parágrafo 4º. Quem é que está lá no 4º? Não é no 3º, tá? Porque o 3º pega comissionado, função de confiança e o não estável. É para o estável. Então aí vem o 6º, Kleber. Aproveita e lê o 6º, por favor. O objeto de redução previsto será considerado estirada aqui. Então, com atividades espelhadas pelo prazo de 4 anos. Grifa aí, ó. Prazo de 4 anos. 4 anos que eu não posso recriar esses cargos. Se eu estou mandando os investigadores embora, porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu tenho que ficar 4 anos sem recriar, sem prover esses cargos. Comissionado não seria Então, mas já reduziu pelo 3º primeiro. Para chegar ao estável, Kleber, eu tenho que passar por esses dois. Isso, comissionado e depois não estável. Antes de 88. São só esses. Não são. A galera do probatório é que fez concurso público. Então, para mandar embora, na forma da lei. Criou a lei, vai ter que estabelecer. Quem está no probatório, óbvio que eles vão primeiro, né, até chegar ao estável. Mas o que você tem que frisar é que esse não estável aí não é o probatório. Isso, a gente tem efetividade. Quer falar? Não? E aí, é um ponto importante que eu chamo a atenção de vocês. Vou voltar para a questão. 2. Políticas sociais e econômicas que visem o aumento do risco de doença. Brincadeira de mau gosto. Essa aqui você, eu sei da ordem social porque não é para aumentar, é para reduzir. Eu vou grifar o erro dessa questão aí, 2. Tá? Ele bota aumento do risco, é para reduzir o risco. Acesso universal e igualitário? Sim. Ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação? Sim. O 96 caput. Gabarito letra B de bravo. B de bravo. Foi aí, Jordão? Beleza? Bora. Vamos lá. 4. Segundo a Constituição de 88, cabe ao poder público dispor no que se refere às ações e serviços de saúde a sua. E aí? Regulamentação, fiscalização e controle. Letra A de alfa. Vamos ler comigo o artigo 197. Vamos lá, 197. Lê aí. São de relevância pública as ações de saúde, cabendo ao poder público da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente através de terceiros, bem ou jurídico. Obrigado. Note que o artigo fala regulamentação, fiscalização e controle. Tá? Então, 4, gabarito letra A. 5, a Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constitui um sistema único. Tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral. Letra A, igual ênfase para as ações assistenciais de prevenção. Letra B, prioridade para as atividades de assistência sem prejuízo das de prevenção.
C, prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Exclusividade para as ações de prevenção. Exclusividade para ações de assistência. De acordo com a lei, artigo bota aí 198, gabarito letra C de Charles. Tá? Prioridade para as atividades preventivas sem afastar os serviços assistenciais. O 98 narra assim pra gente, ó. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Primeiro, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Note que o Estado ele descentraliza quando ele cria, por exemplo, as agências reguladoras. Segundo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, que é o gabarito aí. E item 3, participação da comunidade. O que a gente está fazendo aqui, turma, é o que eu fazia lá atrás, há muitos anos fazer concurso público, é radiografar a banca. Né? Eu tinha até projeto, né, na época da PSERS, 2010, 2011, 2012, a prova de inspetor oficial de cartório, um projeto radiografando a banca, né? Eu acabei radiografando. O que é radiografar? É você conhecer o perfil da banca, e a COSEACS dá para radiografar, que ela cobra letrinha de lei. A não ser que no seu concurso ela vai para outra regra. Vem com doutrina, né, ponta a ponta, que eu acho pouco provável. Eu não vi nenhum concurso da COSEACS assim. Tem questão que a COSEACS é tão assim fidedigna na lei que ela bota o número do artigo. E aqui tem questão assim, já considerando 206 da Constituição Federal, porque ela não quer recurso. É para evitar discussão, olha só, estou te cobrando a letrinha de lei. Tá? Então, assim, faz sempre isso. São 9.650 questões que a COSEACS tem. 9.650. Esses 9.650, talvez para a SEAP, dá para eliminar umas 2.000 ali. Porque direito tem pouca. Então, assim, eu no seu lugar, eu sentaria, montaria um programa para fazer, pelo menos ali, se você fizer uma filtragem legal, deve bater umas 6, 7 mil questões da COSEACS. Eu faria todas. Todas. Todo dia eu faria ali umas 50, umas 60, até a prova. Eu tenho para a prova, galera, dia 24 hoje, né? É dia 23 do 12. Eu tenho dezembro, janeiro, fevereiro. 3 vezes 4, 12. Eu tenho 12 semanas. 12 semanas para poder dar um upgrade na minha vida. De concurseiro, de defender uma matrícula. Então, se for para fazer as questões, vou fazer. Vou cair dentro das questões, vou perceber que as questões se repetem, vai mudar um detalhe ou outro, somente português, informática, matemática. Nem que for, galera, eu cheguei um momento na época que eu fazia prova, de tanto exercício que eu fazia, eu falei, caraca, não dá mais tempo de fazer. Eu pegava, eu lia o enunciado e via o gabarito. Eu vi o enunciado e vi o gabarito. Enunciado e gabarito. Enunciado e gabarito. Quer ver, não dá tempo você que parar para fazer, toma muito tempo. Então, nem que foi isso. Pegar lá o enunciado, vai na resposta, lê. Ah, ele quer incorreta, então essa é errada, as demais estão certas. Tem que fazer isso. Sabe por quê? Tem coisas, galera, que só a gente pode fazer pela gente. Infelizmente, tem coisas que alguém faz por você. Mas tem coisas que se você não parar, pois isso aqui é importante agora, tem 12 semanas, conversa com a família, conversa com os amigos. Pô, vai ter um evento aí, porra, dá para segurar esse evento? Vai ter esse evento ano que vem. Ah, vai ter o final de ano no céu, vai todo mundo. Você não é todo mundo, cara. Já ouvi isso desde pequenininho. Mas meus amigos vão, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Você ficava bravo pra caramba com nossos pais, mas tô dando assim um bizu para vocês. 12 semanas. E detalhe, foque vai fazer PC Minas. E é uma guerra já em janeiro. Então, assim, vambora. A PRF deve vir ano que vem. Então, assim, tá na chuva para se molhar. Vamos pegar, cair dentro aí, porque a gente tem chance. Hã? E se dedicar mesmo na É assim, mas, cara, assim, nunca se deixa bater por número de inscrito. Não se deixa bater. Acho que essa prova deve bater ali uns 70, 80 mil inscritos. Porque a polícia...
A Polícia Civil foi mais, né? 100 e poucos mil. A inscrição, achei salgada a inscrição da Polícia Penal, 180 prata. Se você pegar, tem próprio delegado que é 120 reais aí no estado. E você tem várias fases, né? Discursivo, oral, essa não. Então, assim, não esperem muitos inscritos nessa prova, até porque é um cargo que nem todo mundo tem perfil. Amigo, botar lá primeiro dia lá no complexo, para bater cadeia, contar preso, meter a mão em privada. Pô, cara, meter a mão em privada, cara. Pô, estudei pra caramba. Tá bem. Entendeu? Ou seja... Fala mais. Ó, você que tá no online, relaxa. Galera, preso pode esconder arma na privada? Vai botar uma luva, obviamente que durante o curso de formação seja voluntário. Quem vai fazer a busca na privada hoje? Levanta a mão, porque ele não vai te escolher. Vai escolher o outro. Fica assim, não vou tomar que não me escolhe. Então, olha só. E aí, a galera às vezes não tem estômago. Rodrigo sabe o que eu tô falando, né? Cadeia, galera, é um ambiente salubre. Eu vou assim, me perguntar para falar que é salubre, saudável, os presos têm uma pele maravilhosa, se alimentam bem nutridos, né? Só que você sabe que a realidade é um cargo, galera. Conheço pessoas que batem um pé na academia lá da CA, porque antigamente o cara sai no dia seguinte. Aqui no Rio, a academia de polícia civil, necropsia, mais da metade foi embora. E mais da metade vai embora na academia de polícia, porque ele não consegue abrir crânio. Ele não consegue pegar um serrote e abrir um crânio. Por isso que ela avisa, Então, assim... Então, assim... Vambora. Foco aqui na saúde, na ordem social. Mas, cara, academia, a galera pede pra sair, bate o sino mesmo. Então, cara... a PRF tem pessoas que desmaiam na parte dos estágios, né? Porque não tem perfil pro cargo. O cara olha salário, CEAP, trabalha 8 vezes no mês. Caramba. Só que às vezes não tem perfil, faz parte, a vida é assim, né? Vamos lá, vamos seguir. Estamos em qual aí? 4 já foi? 5 já foi? 6. Em relação à Constituição Federal do Brasil, considera afirmativas a seguir. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Está lá no artigo 199, correto? As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos poderão participar de forma complementar do SUS, desde que a concessão seja precedida de licitação na modalidade de concorrência pública. Não, a lei fala de um convênio, mas não fala de licitação na modalidade de concorrência pública. Vamos ler o artigo 99 da CF, 199 da Constituição Federal. Isso. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Tá? Isso, exatamente. Na Covid foi um bom exemplo desses convênios. O que é convênio? Não confunda. Contrato. Convênio. Tá? Contrato, setinha pra cá, setinha pra cá. Um quer uma coisa, contratante, o contratado quer outra. No contrato, as vontades são divergentes.
No contrato administrativo, as vontades são divergentes. E no convênio, ambos querem a mesma coisa. As vontades são convergentes. Eu quero uma coisa, ele quer a mesma coisa. Isso é o quê? Convênio. Natureza jurídica do convênio. Ato administrativo complexo. Tá? Se alguém te perguntar em prova, candidato, qual é a natureza jurídica do convênio? Ato administrativo complexo. Por quê? Porque as vontades convergem. Ninguém, assim, você vai contratar aí qualquer coisa na sua vida. Né? Você vai lá pagar a sua faculdade. Você vai pagar o seu veículo. Você quer o veículo, o banco quer seu dinheiro. Contrato. Vontades divergentes. Quando eu quero a mesma coisa, quando eu quero sempre a mesma coisa, e o fulano não quer a mesma coisa, eu tenho convênio. Por isso que casamento não é contrato. Tudo bem? Casamento. Por que casamento não é contrato? Qual é a natureza jurídica do casamento, uma vez que ele está na sua prova? Qual é a natureza jurídica do casamento? Se a banca lhe perguntar, não pode ser contrato. Até porque contrato tem prazo. Não existe contrato sem prazo. Tá? Casamento tem prazo? Tem ou não tem? Teoricamente não, né? Casamento, né, é até que a morte os separe, né? Isso aí tá lá no Código Civil e tá na questão religiosa. Por isso que o casamento tem natureza de entidade familiar, uma instituição, né, familiar com respaldo constitucional. Mas a ideia é essa, aí a lei falou em convênio. Tá? Por quê? Porque o Estado e o particular desejam a mesma coisa. Isso não vai ser contrato. Ok? Outra, terceira, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. Letrinha de lei. Artigo 199, parágrafo... Boa, Rodrigo. Terceiro. Tá? Delta é a resposta. A participação da comunidade inclui-se nas diretrizes para a organização do SUS. 198, inciso 3º da nossa Constituição. Então, 6 ficou qual? Delta. 7 são competências atribuídas pelo artigo 200. Olha aí, Coziac, ó. Artigo 200, candidato. Se a gente lê o artigo 200, que confere aí, que reconhece, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, exceto controlar e fiscalizar o serviço de internação e atendimento ambulatorial, não abrangendo a execução da política de sangue e seus derivados? Tá errado, né? A letra A é o gabarito, tá lá no inciso 1º do artigo 200 da nossa CFD 88. Artigo 200, inciso 1º da CFD 88. Tudo letrinha de lei. Número 8 também, ó. De acordo com a Constituição de 88, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem como um de seus objetivos taxação dos super ricos? Proibição de participação popular? Não. Amparo às crianças e adolescentes carentes? Sim. 203, grifa aí o seu vadimeco. 203. Diz aqui, turma, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivos, inciso primeiro, ó, a proteção à família, maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segundo, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Então, uma das diretrizes, dos objetivos da assistência social é, de fato, alcançar os menores, né? Por isso que o gabarito aí é letra C de Charles. C de Charles. 9. De acordo com a Constituição de 88, estão entre os princípios organizativos da Seguridade Social. Letra A, universalidade da cobertura e do atendimento e igualdade na forma de participação de custeio. Vai ter uma igualdade, porque a lei fala de uma participação quadripartite.
né? Vai participar, né? As entidades públicas, né? O próprio governo, aposentados, empresas e os ativos. Quadripartite, né? Quadripartite, né? Ou seja, são 4 entes participando aí para manter esse sistema. Letra B, irredutibilidade do valor dos benefícios e diversidade da base de financiamento. Está correto, né? 194, vamos ler comigo aí. Está lá no inciso 6º, não é isso? 194 da nossa Constituição. Parágrafo único, ó. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 6º, ó. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Olha aí o inciso 7º. É o 4, isso. Isso. É o 4 e o 6º. Perfeito. Olha a gestão quadripartite no inciso 7º, ó. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, órgãos, né, aí colegiados. Então, nós que para manter esse tipo de atividade exige aí, né, esforços desses 4 blocos. 9? 9 bravo. Tá? Inciso aí do 194. E a 10, que a gente combinou de fazer aí, a Constituição Federal dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. No mesmo sentido, a Carta Magna passou a exigir que as universidades obedecessem ao princípio da eficácia, da autotutela da pesquisa científica, da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, supremacia do interesse público, poluidor-pagador. Poluidor-pagador é lá na sustentabilidade, no direito ambiental, no artigo 225. Não é o caso aqui. Aqui seria a letra C de Charles, artigo 207. Lê aí o voluntário. As universidades gozam de autonomia serão princípios da sociedade. Perfeito. Obrigado. Então, as universidades, tá, podem contratar estrangeiros? Sim, podem contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Obviamente, observando os critérios previstos nas leis, né? Então, é possível um estrangeiro ingressar numa universidade ocupando um cargo de professor, um cargo, inclusive, turma, para fins de concurso público. Barroso, um estrangeiro pode ser um servidor público no Rio de Janeiro? Pode. Pode. Dá um exemplo. Professor, técnico e cientista. Questão 15. Ou seja, o estrangeiro tem acesso. Tá? Na forma da lei. O que a lei manda fazer? Concurso público. Então, assim, até o número 10, por que eu trouxe esse assunto para você? Qual é a finalidade? Primeiro, fazer com que você tenha contato com esse assunto. Talvez aí, né? Ficou abafado aqui, turma? Tá bom? Talvez você não tivesse estudado esse assunto até hoje, por exemplo, deixou aí mais para frente um pouquinho, mas já estou antecipando para você, há 12 semanas da prova, que esse assunto a COSIAC gosta de cobrar, e é um assunto, assim, Barroso, muito complexo? Não, mas é um assunto extenso. São muitos artigos para você ler e guardar. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar as questões já caídas, traçar um perfil da banca, quais artigos que ela está cobrando. Então, eu vou grifando. E nesses eu vou dar uma lida, meu. Torcer para bater nesses artigos de novo, porque as questões se repetem. Não vou guardar tudo que está aí, porque são muitos artigos.
Eu tenho basicamente, né, porque a maioria, galera, vai estudar o quê? Direitos fundamentais, artigo 5º, vai estudar direitos sociais, direitos políticos. Isso aqui não dá tempo de chegar. Aquele candidato metódico, vou fazer um concurso. Não, tem que começar pela primeira questão. Ele não sabe que o concurso público é feito para reprovar ele. E quem começa pela primeira questão já começa reprovado. Salvo se ele for de letras. Porque todos os concursos começam com qual matéria? Por que português, Jordão? O que será? É para reprovar. Não tenha dúvida no que eu vos falo. Português é a matéria mais complexa. Se a banca quiser, não passa ninguém. Ainda mais ela cobrar o quê? Interpretação de texto. Que é o que ela quer, que acha que é. Você não vai tentar. Então, assim, se português é a parte mais complexa, eu não sou de letras, sou uma pessoa, né, que, sei lá, sou de exatas, fiz até humanas. Amigo, eu faço português. Pulo. Não vou enfrentar. Vou deixar para o final? Também não. Porque eu não posso ir cansado para essa matéria, que é uma matéria que vai exigir muita leitura. Vou deixar ele por segundo, por terceiro. Vou começar por aquela que eu sei. Ou, exemplo, galera, exemplo. Matemática. Ou sabe ou não sabe. Você não perde muito tempo. Qual é a fração do x menos 2 mais 5? Mas por que é isso, cara? Porra, nunca vi isso. C. Deu tempo. Não vou aprender naquela hora. Se eu não sei informática, e o cara pede uma extensão de um arquivo lá, que eu nem sei o que é arquivo, eu não vou aprender na hora. Então, normalmente essas matérias exatas, ou sabe ou não sabe. Português, eu posso ter a resposta no texto. Ele pede, por exemplo, o tópico frasal de um texto lá que ele tirou no jornal tal. Eu, estudei tópico frasal. Tópico frasal. A cada parágrafo tem uma ideia central que quem escreveu está tentando me passar, leitor. Então, já estudei tópico frasal. Então, eu vou ler o que ele está perguntando e eu vou lá no texto que eu tenho chance de acertar a questão. Então, o português, ele demanda um pouquinho mais de tempo da gente. Então, tem que saber fazer prova. Porque não adianta, galera, você querer saber tudo. O William Douglas sempre defendeu isso. O William Douglas tem aquele livro que ninguém lê, na época eu tinha um PDF, li alguns trechos, e ele sempre fala nas palestras dele isso. E o concurso é o quê? É um oceano de informações com um palmo de profundidade, amigo. É en passant. É saber um pouquinho bem de cada e ir para a guerra lá, errar o menos que você puder. Tá? Porque a gente já entra no concurso, o quê? Turma reprovada. A gente entra reprovado. A gente assina o nome ali, reprovado, pô. Aí você vai com aquilo que você vem acumulando ao longo da sua caminhada, aprendendo a fazer prova. Você já aprendeu que sempre que você tiver em dúvida, porra, ou é a B ou é a letra E. Porra, tá, então tua mente, cara, é a B. Aí você, mas pode ser a E. Não troca o gabarito. Não troca, você vai errar. Não sou eu que estou dizendo, isso é estatística. Os números não mentem. Toda vez que você troca, 90% você erra. Lei da atração. E detalhe, quando você pega lá o gabarito, isso se fosse uma vez só, estava ótimo, mas isso acontece de trocar gabarito com 4, 5 questões, cara. Aí você fez 70 pontos, quem fez 73 entrou. Você olha para o seu caderno, você trocou 5 questões. Eu falo isso, eu faço concurso, faço provas, e eu também troco às vezes. E eu erro. Porque parece que... Por que eles mandam ficar com a primeira, Barroso? Por que quem faz esses estudos manda ficar com a primeira? Porque a sua mente está dizendo para você, é a letra B. Porque tudo que você lê fica aqui, ó, região do encéfalo, chama occipital. Fica armazenado. Memória fotográfica. Só que a gente não acredita na gente. Você acha que a gente não sabe nada. Que é outro que sabe. Aí você olha, não, já marquei 2B anteriores. Por 3B, não dá, amigo. Essa aqui não é a letra E. Aí você erra. Aí você tá muito na cara. Ainda mais quando é a letra A. Pode pegar os concursos. Como tem letra A nos concursos? Ou seja, você pega aí de 10, 3 letra A. Olha aí o percentual. Então, assim, você tem que saber, galera, assim, jogar. Óbvio que se for algo absurdo, eu vou trocar, pô. Pô, nem me liguei, cara, que ele botou aqui na letra B que o racismo é afiançável e prescritível. Porra, é inafiançável, que porra. Aí você troca. Mas aquela questão que você está na dúvida mesmo, você está na dúvida,
porra, ou é a B, ou é a E, ou é a B, ou é a E, caraca. Deixa pro final. Recomendam, tem gente que só estuda isso, tá? Estatística. Tem gente que faz isso, estuda estatística. Um dia eu assisti um curso, e amanhã começa um curso de oratória, amanhã. Abri um curso aí pra fazer, eu falei, vou fazer oratória, né? Ver como é que tá. O Rogério Guida, o tribunal lá, ele deu pros servidores, né? 4 por gabinete. E o curso dela é caríssimo. O curso dela, da Rogéria Guida, tava, acho que, isso, 10, 12 mil reais o curso da mulher. E o tribunal lá cedeu, né, pros servidores. Quando eu vi, falei, opa! Aí o chefe, mas é professor do PC. Eu falei, preciso sim de curso de oratória, tem que ir lá, né, sentar para poder ter no currículo o curso dessa professora que é a referência no Brasil, né? Então, assim, há pessoas que só estudam isso. Eu estava assistindo um vídeo sobre isso, do cara explicando os percentuais de assertiva nos concursos públicos, para tentar justificar um eventual chute pelo candidato. Né? E aí, amigo, eu acho que é meio que, né, desesperador isso. O ideal é a gente estudar para fazer as questões, mas vai acontecer na sua prova isso daqui, aí você avalia direitinho se vale a pena. Eu não recomendo trocar, só se for algo exorbitante. Aquela dúvida muito tênue, deixa o que você marcou primeiro, que é a sua memória fotográfica. Eu li isso em algum lugar, é a letra B. Você não é possível, eu estou errado, estou equivocado, é a letra C e tal. Não, vou ficar com a primeira que eu marquei. Recomendo. Ah, mas se na minha vez não der certo, tu é muito azarado. Né? É muito azarado. Eu acho que não vai acontecer com você. Grande brother, né? Tem um curso ele, né? Acho que de, né? Como chutar, né? Não tinha um curso desse? Eu assisti na aula uma vez da professora Geusa, né? Juíza, ela lá do DF. Sim. E aí, na aula dela, ela deu uma dica com ela, né? Prova da SESP e FGV. Ela, cara, quando a questão for muito extensa e as opções também forem, na maioria das vezes a resposta é entre a letra D e a letra E, porque o candidato que está iniciando e tudo mais, ele vai querer ler tudo e ler todas as questões, certo. Então já vai chegar lá pesado. Vai fazer francamente pesado. Ela falou, cara, na maioria das vezes, banca SESP e FGV, quando a questão é muito longa e as opções também, o gabarito está na letra D ou letra E. Provavelmente já deve ter feito algum estudo sobre isso e comprovou por estatística, né? O Jean também falou isso. Então, assim, vamos... Isso, é melhor assim, é melhor saber, né? Mas dá para saber tudo? Aí entra a técnica da colega lá. Então, 10 questões tranquilas aí? Deu para acertar? 5 de 5, tá na média. Beleza. Vamos lá, estamos na questão 11. Vamos lá. Na Constituição da República Federativa do Brasil, o artigo 201 determina que a Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral, que é o RGPS, de caráter contributivo de filiação obrigatória, observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei, ou seja, é uma questão que envolve o artigo 201 da Constituição. Previdência Social é o tema aí da moda, né? Aqui ele coloca no primeiro a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada? Correto. A proteção à maternidade, especialmente à gestante? E aí? Protege a maternidade, né? E também, né, no que tange a gestante. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário ou involuntário? Aí é involuntário, que é o tal do auxílio o quê? Desemprego do cara. Ao salário família e ao auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda? Correto. A pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º? Sim, que é a questão da contribuição? Sim. Então está correto apenas o que aí? 1, 2, 4 e 5. Letra C de Charles. A número 12 nós falamos aqui, 225, questões ambientais, direito ambiental. Qual é a geração? Terceira geração.
13. De acordo com a Constituição da República, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente. Educação infantil é uma prioridade do Estado infantil? Não, infantil e fundamental, município. Tá? Estado é o quê? Fundamental e médio, né? Então, artigo 211, letra D de delta. Vamos ler o 211. Você grifar o seu Vladimir aí comigo. É o 211, não é isso? Isso, parágrafo 3º, ó. O segundo fala dos municípios, ó, atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. O terceiro, os estados e o DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Não deixe de grifar o 210 primeiro. Tá, ó. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, né? Não sei se ainda tem hoje aula de religião, deve ter, né? Mas, obviamente, que assiste quem quiser, né? A questão 13 ficou delta, questão 14. As universidades gozam, nos termos da Constituição, de autonomia? Sim, pô, ela tem autonomia ali, né? Tanto administrativa, didática, seguindo sempre a lei da educação. A gente está aí para ter mudança na LDB, tirar um pouquinho de exatas e colocar para a galera o quê? Outros assuntos. Tem projeto de lei dizendo assim, ó, o cara tem que sair do ensino médio pelo menos sabendo fazer imposto de renda, pô. É o básico, pô. Sair do ensino médio sabendo pelo menos o artigo 5º da Constituição. E você às vezes tem contato numa faculdade de Direito ou quando vai fazer concurso público. Então, assim, para que tanta matemática, para que tanta, né, exata hoje? Será que eu preciso realmente botar o camarada desde o infantil até o ensino médio, 3º ano, para fazer conta? Pô, não sei até que ponto seria. Ou seria com aquela base, né, da matemática, eu poderia tirar ali no ensino médio, em vez de colocar 3 tempos de matemática, 2 de química, botar 1 de economia, né? Colocar, hoje as escolas mais modernas já colocam questão de empreendedorismo, questões de idade econômica, questões mais sociais, né? E aí a gente tem hoje uma repercussão muito grande, né, da história aí em algumas cadeiras que geram muitas discussões, né? Imagina essa questão agora da tentativa do golpe nas universidades públicas. Preparando meu emocional para amanhã no mestrado, que eu sou o único de direita no mestrado. Polícia de direita, direitos humanos é a cadeira. Com a galera de esquerda, amanhã, e eu vou ter que interromper toda hora a aula, porque não concordo com muitas coisas que os doutores falam lá. E aí eles ficam me olhando assim, mas tem um respeito, né? Quando você fala com argumento jurídico, o cara te respeita, ele não fica chateado com você. Você tem que, às vezes, engolir certas coisas que falam. Todos os casos midiáticos, eles levam para debater lá. Vão debater esse de São Paulo, que o PM deu um tiro. Aí eu vou ter que tentar, já falei, o que é que eu vou falar amanhã para defender o PM? Eu não fico pensando, né? Eu nem durmo, né? O que é que eu vou defender? Como é que eu vou defender se tem a câmera mostrando ele dando um tiro, aqui minha roupa não cai. Mas as universidades hoje, a maioria, né, vem de uma história contada aí pela esquerda. Né? Vamos lá, estamos em qual? Você vai convencer Né, com baseado, né, ali na porta, né, dizendo que agora até 40 gramas pode, né, fazendo L, né, a camisa do Lula, né. Esse dia eu fui correr com uma camisa, né, com uma estrela, aí já botaram, porra, viu o petista? Falei, não, cara, a camisa da Polícia Civil, cara, porque é a estrela da Polícia Civil, né, foi uma corrida que teve lá em Niterói. Cara, meu irmão, aí, caraca, te falar. É muita oração. Vamos lá, vamos avançar. Não, cara, tinha que ser presencial amanhã, para você, né, ir para a aula, né? Botar o distintivo lá para participar da palestra, né? Mas, então, assim, é um debate muito maneiro, mas tem que, assim, ouvir. E às vezes você não quer ouvir certas coisas. E aí você tem que... A direita dá mole? Pra caramba, como a esquerda dá, pô. Lula fez o que quando ele tomou posse? Vou me vingar de todo mundo. E tá se vingando, pô.
É só ler as entrelinhas, pô. Mas, enfim, isso não cai na prova. Questão 15. 14 ficou qual? Pegamos a primeira, né? Segunda e terceira. Tá tudo certo. Dos 3 estão corretos, né? Letra D de delta, artigo 207. Grifa aí do seu Vasmeca, artigo 207. Questão 15. A contratação de professores, técnicos e cientistas estrangeiros é permitida na forma da Constituição. Sim, é permitido, né? Qual seria a melhor resposta aí? Eco, as universidades e as instituições de pesquisa científica e tecnológica em todos os casos, né? Artigo... Então... O artigo 1 fala, é facultado às universidades sim. admitir professores, técnicos, estrangeiros na forma da lei. Então, como é que você pega essas questões aqui? Você acaba matando por eliminação. Todas elas têm. Então, mas assim, então você vai pegando a menos pior. Embora a Constituição não fale em todos que acabam na forma da lei, em todos os casos que eu tiver que contratar, eu vou ter que observar a norma. Essa é a leitura que a UF fez aqui nessa questão. E outra coisa também, entendeu? Todas as opções tá em todos os casos. Então, sim, tá certo. sim, sim. Tá ou seja, letrinha de lei. Essa eficácia é a forma da lei? É eficácia contida, porque eu vou aplicar, mas a lei pode restringir. A lei pode... Isso. Na verdade, a limitada, que é de efeitos programáticos, ou princípio institutivo. A contida é a aplicação direta e integral, mas eu posso restringir o seu alcance. Contida. Quando é que vai ser limitada? Quando ele exigir a lei para você aplicar a norma. Exigiu a lei, aquela questão, né, do dia de greve, né? Tem greve? Sim, na forma da lei. Aí ele está o quê? Limitando, norma de eficácia limitada. 16. O artigo 216 da Constituição Federal, que trata dos bens de natureza material e imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, diz em seu parágrafo 6º que os estados e ao Distrito Federal é facultada a formação de pessoal qualificado? É isso que a lei fala? Ele não fala de facultada a formação, né? Ele fala de facultada a vinculação. Vê se tem aí, ó. Letra C de Charles. Facultada... Fala, Rodrigo. Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Lê aí o voluntário, 216, parágrafo 6º. Lê 216. Isso, por gentileza. É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% da receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos de pagamento de despesas com pessoal, certo, sociais, de qualquer outra diretamente. Ou seja, essa questão aí, quando fala de vinculação de receita, acaba nos levando a qual artigo lá? Da questão tributária. De você repartir a arrecadação de tributos e destinar a esses fundos, né, especiais. Então aqui é uma questão, na verdade, como ele fala aí 5/10, tinha que estar aqui os 5/10. A banca deu mole. Não, a banca deu mole. Sim, de recurso, mas assim, é que eu sempre falei. Quando ela cita assim o artigo, obviamente que a banca, por dei mole, botei 5%. Tá errado. Né? Tinha que colocar isso. Se ela bota 5/10, né? Mas deixa aí o gabarito da banca, mas coloca o artigo, né? Em que ela copiou. Vou repetir o artigo, tá? 216, parágrafo 6º, tá? Da nossa CF de 88. A 17 foi policial penal Ceará. Mudou a banca, tá? Porque esgotou o assunto da questão. C. C de Charles é 16. A 17, ele vai pedir qual é o assunto tratado aí. Quando ele fala, por exemplo, aí, ó, ele dá o título 8º da própria Constituição, consigna como base o primado do trabalho, objetivo o bem-estar e justiça sociais, reforçando que o Estado exercerá a função de planejamento
das políticas sociais asseguradas na forma da lei. Ou seja, esse assunto trata de quê? Se é o título 8º, ele está falando da ordem o quê? Social. Ordem social. Artigo 193 da nossa CF de 88. Letra D de delta. 193 da nossa Constituição. 18, ele pede a correta no que tange aos índios. Mais uma vez aí, uma questão, para a gente finalizar e ganhar tempo, gabarito letra C. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o MP em todos os atos. Você vai observar que a letra do artigo 232 da Constituição, 232 da Constituição Federal. O Ministério Público vai fiscalizar, vai ser titular para as ações coletivas envolvendo aí os direitos e a população indígena. Sim, Rodrigo. Na letra E, Sim. ele fala o seguinte: é permitido, é o artigo 231, parágrafo. Sim. A letra E. É permitida a remoção dos grupos indígenas de suas terras em caso de catástrofe, Sim. ou no interesse da soberania do país após, porque a letrinha de lei só difere que deliberação do Congresso. A letra de lei fala que é vedada a remoção, salvo a de referendo. E aqui está falando de deliberação. Então, ou seja, se o Congresso deliberar, não vai remover ninguém. Não é por vontade do Congresso. Eu vou ter que observar a lei ouvindo o Congresso. Então, quando ele bota a de referendo, o Congresso vai ter que confirmar. Então, a gente acompanhou o governo Bolsonaro tentando ali, questionando algumas ocupações indígenas de algumas terras, entendendo que ele não achava justo, por exemplo, algumas tribos serem proprietárias de uma vasta área maior do que Rio de Janeiro, por exemplo, no Centro-Oeste. Então ele entendia que aquela terra tinha que dar para o investimento agrário, para questões dos ribeirinhos, dar um fim social. Só que aí o Supremo não abraçou. Por isso que o Supremo discutiu a demarcação temporal. Então, se eu colocar assim, por deliberação do Congresso, não. É direito do indígena ocupar essas terras. Mas se quiser remover, que ali até excepciona, questões de saúde, pensa uma questão de Covid, tem que segregar, tem que aí, confinar, a gente não vai sair daqui. Vai ter uma catástrofe aí, o rio está enchendo, a gente não. Nesses casos, vocês vão ter que sair. Até para preservar, a população indígena. A de referendo é confirmar algo que está na lei. Deliberar é decidir. Vamos deliberar, vamos ter aula aqui amanhã? A gente vai ter que decidir. Basta a gente decidir. A de referendo, a lei vai trazer os requisitos, vai dar para um conselho aprovar e o Congresso vai referendar. É até a diferença de referendo e plebiscito. Plebiscito é antes, referendo é depois. Já decidiram, você só referenda depois pelo parlamento. Tá? Outra, 19. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Assim, de acordo com a nossa Constituição, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. Aí, B de bravo, tá? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Está lá no artigo 194, caneta aí, inciso romano, segundo da nossa CF de 88. Questão 20 vai envolver aí a questão da educação. O gabarito é a letra C. Tá? O item 1 da questão 20, aqui é errado aí. O ensino religioso de matrícula e frequência obrigatórias. Já falamos que é o quê? Facultativa. Então, 20, gabarito letra C, coloca aí, ver artigo 210, da nossa Constituição. Policial penal, também, questão 21, de Santa Catarina. Ele quer a correta. Note que esse assunto cai em carreiras de polícia penal.
O gabarito da questão 21 é a letra E de eco. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais. A gente chegou a falar isso aqui, né? Da questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Caneta aí, artigo 225 da nossa CF de 88. Aí eu marquei a letra A da questão 21. Renato, os maiores de 60 anos, não. 65, que vai ter gratuidade no transporte coletivo. E 22, nos termos da Constituição, também agente penitenciário Rio Grande do Norte. Ele vai citar o texto constitucional e vai pedir lá em relação, turma, à criança e ao adolescente, que é o capítulo 7. Tá? Aí, você vai colocar aí, tá? Como resposta, isso, idade mínima de 14 para trabalhar, permitida a jornada noturna. Não, o que a lei fala? Qual é a idade mínima para trabalhar? Não. 16. 14 é aprendiz. Tá? Oi? Isso. Ele está pedindo errado. A letra A é a resposta. Não é isso? A letra A é a resposta. Tá? 14 anos, galera, é como aprendiz. E realmente, menor de 18, nada de local o quê? Insalubre, perigoso e noturno. Tudo bem? Tranquilo? Galera do online, um abraço aí, até a semana que vem. Pessoal,